Cristo faz. Bora começar? Tá gravando isso, velho? Para de gravar, velho. Fala, jovem, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal aqui. E hoje eu quero falar com vocês, pessoal, um tema muito importante. Mas antes disso, vocês estão vendo aqui como a gente está mudando de cenário constantemente, cenários diferentes. Você está se perguntando, mas pastor, o que você está fazendo que está mudando de cenário? Pessoal, eu coloquei um chroma key, eu coloquei uma equipe de gravação, tem uma grua, tem toda uma equipe, todo um staff feito por 10 pessoas aqui. Dá um oi aí, pessoal. Cadê os gritos? Não é, pessoal. É só 2 LEDs colocados em cores diferentes. Amém? Amém, pessoal? Descontraindo um pouco, mas eu preciso falar com vocês um assunto sério. Hoje nós vamos falar, hoje o tema é Sansão e o pecado de estimação. Antes de nós começarmos para a palavra, eu quero te falar, eu quero te explicar aqui, pastor, o que é pecado de estimação? Não é a mesma coisa que pecado? Não, não é a mesma coisa. O pecado, são práticas errôneas que nós cometemos, mas existe o pecado de estimação, que é aquela prática que nós muitas vezes não conseguimos largar. Todo mundo, em alguma área da vida, já teve ou até mesmo tem um pecado de estimação. E aí que está o problema, quando nós temos. Porque se nós já tivemos, nós vencemos e acabou. Agora, se nós temos ainda, aí que está o problema. E como o nome já diz, estimação. Quando você fala assim, pecado de estimação, você lembra de pet de estimação, você lembra como cachorro, você pode remeter a isso. E é praticamente a mesma coisa, pessoal. Porque quando você pega um cachorrinho para criar, ele é filhote, ele começa pequeno. E assim começa o pecado. O pecado ele começa pequeno. E aí você vai nutrindo ele, como se fosse um cachorro. Você vai alimentando, você vai brincando com ele, você vai fazendo carinho. E às vezes você dorme com o pecado, às vezes você coloca o pecado dentro da sua casa, às vezes dá comida para o pecado, você vai alimentando ele. Até que chega um momento que o pecado fica grande. E muitas vezes o pecado fica forte. Quando você pega, por exemplo, uma raça de pitbull, uma raça de um cachorro mais forte, você sabe que quando ele chega à fase adulta, ele fica muito forte. Tão forte a ponto de que, para você passear com ele na rua, você tem que segurar muito firme. Algumas pessoas nem conseguem, porque falta força. E às vezes acontece isso com a gente, pessoal. A gente alimenta o pecado, a gente vai nutrindo o pecado, a gente vai brincando com o pecado, e ele vai crescendo, até que ele toma uma proporção na nossa vida onde ele mata. Já conheceu aquela pessoa que ela tem um cachorro, que ele é grande e ele não gosta de ninguém? Eu conheço uma pessoa, e ela está aqui na minha frente nesse momento, que ela tem um cachorro, uma cachorra no caso, que ela já me viu 10 milhões de vezes, mas ela, toda vez que eu vou lá, ela me odeia, ela quer me morder, ela quer avançar em mim. E assim é o pecado, pessoal. Você vai alimentando, você vai dando carinho, você vai nutrindo, às vezes você dorme, às vezes você abraça o pecado, até que chega um ponto que ele começa a morder. E digo para você, quantas vezes nós vemos aí na internet ou nos jornais cachorros matando seus donos, cachorros avançando em crianças, ataque de cães raivosos, quantas vezes? É a mesma coisa do pecado, pessoal. O pecado, se não extinguido na raiz, enquanto ainda é pequeno, ele vai tomar uma proporção na sua vida até chegar ao ponto que ele vai matar você. E por que eu falei Sansão? Pastor, por que o senhor falou de Sansão? Porque o Sansão, pessoal, ele é muito conhecido por causa da Dalila, a história de Sansão e Dalila. Só que você sabia que Sansão, ele errou antes da Dalila? Eu digo para você, Sansão cometeu vários erros. Um deles foi sair do caminho para olhar a carcaça de leão morto. Mas a Bíblia fala que ele vai até uma cidade com um povo chamado os Gazitas. E quando ele chega lá, ele conhece uma prostituta daquele lugar. E essa prostituta, ele se deita com ela. E ele não poderia fazer isso, porque ele tinha um voto nazireu. Ele só podia ficar ou casar com mulher do mesmo povo que ele. Ele não podia fazer isso com os povos vizinhos, mas ele fez. A Dalila, pessoal, não foi a primeira mulher com quem ele se deitou, que não fazia parte do povo. A Dalila não foi o primeiro pecado dele. O pecado começou lá atrás. Começou pequeno, uma cidadezinha que muitos nem sabem o nome. Você não sabia nem que existiam os Gazitas. Sabia? Não sabia. Então você vê que ele se deitou com uma mulher de uma cidade pequena, o que demonstra que aquela mulher, ela talvez era uma desconhecida. E aí então, mais pra frente, ele começa a se relacionar com Dalila, que era do povo filisteu, que era um povo já conhecido na Bíblia, que é um povo que nós conhecemos. Você consegue entender, pessoal, que o pecado ele começa assim, pequenininho. E um pecado de estimação, ele é exatamente isso. Ele é o pecado onde você abraça o pecado, você vai nutrindo. E como que eu faço isso, pastor? Eu vou nutrindo, como que eu dou carícia, pastor, para o pecado? Quando você pratica ele repetidas vezes.
Repetidas vezes, repetidas vezes. Você alimenta, você brinca com o pecado, você não está nem aí se vai te machucar ou não. Porque, pessoal, o seu cachorro muitas vezes, você que tem pet, às vezes o cachorro come ou não come o seu chinelo. Ele não te causa um certo desconforto, mas ele não te causa arrependimento, porque você continua com o cachorro. Se você tivesse arrependido daquele cachorro, porque ele comeu seu chinelo, sua roupa, você já teria dado o cachorro, ou vendido, sei lá. Mas você continuou com ele, por quê? Porque você não se arrependeu de ter pegado aquele cachorro. E assim acontece com o pecado. As pessoas ficam com o pecado porque elas não se arrependem de verdade. E aquele pecado uma hora vai morder ela. Aquele pecado uma hora vai matar ela. Aquele pecado uma hora vai acabar com a vida dela. E assim acontece. Se você está me assistindo aqui e você já tem um pecado de estimação, que eu não sei qual que é. Talvez seja imoralidade sexual. Talvez seja um namoro impuro. Talvez seja um casamento impuro. Talvez seja mentira, a fofoca, que são pecados que nós cristãos muitas vezes normalizamos. Talvez o seu pecado de estimação seja lutonaria. Onde você fala, pastor, não tem nada a ver mais um brigadeirozinho. Não tem nada a ver mais um docinho aqui, um docinho ali, mais um lanche aqui, um lanche ali, até que chega um ponto que você está enorme, com a saúde toda, a sua saúde está toda ruim, está cauterizada. Toma cuidado, pessoal, porque o pecado ele pode levar você literalmente para a morte, não só a morte espiritual, como a morte física. Não seja como Sansão, para de brincar com o pecado, porque o Sansão fazia isso, né? Ele brincava com a Dalila. Ele mentia para Dalila, ela ia lá e chamava os filisteus e ele dava risada. Até parece que uma corda vai me segurar. Ele nunca falava a verdade. E quando ele falou a verdade, quando ele parou de brincar com o pecado, já era tarde demais. A Dalila foi lá, chamou os filisteus que vieram e não mataram ele, mas fizeram ele de bobo da corte deles. Arrancaram os olhos dele e faziam ele andar em círculos, igual um besta. Talvez sua vida está assim, está andando em círculos, os seus olhos foram tirados, a sua visão está cega, você não consegue enxergar uma saída, você não consegue enxergar mais o que fazer e está rodando em círculos. Começa uma coisa e acaba no mesmo lugar. É um ciclo sem fim de sofrimento, onde parece que vai terminar o sofrimento e começa de novo. Onde parece que vai acabar aquele problema na família, vai acabar aquele problema em casa, vai acabar aquele problema financeiro, vai acabar aquele problema, aquela ansiedade, aquela depressão. Só que toda vez volta, porque você comete o mesmo pecado. E a Bíblia fala, na carta de Pedro, que assim como o cão que torna a comer o seu próprio vômito, assim é a pessoa que volta para o pecado de qual deixou. Não volta para o pecado que você deixou. E se você tem voltado, para com isso. Corre para Jesus. A Bíblia fala em Gálatas que se nós vivermos a nossa vida pelo Espírito, nós não vamos satisfazer as vontades da carne. Porque o pecado de estimação nada mais é do que a plenitude da carne. Então, esqueça a sua carne. Comece a mortificá-la, comece a subjugá-la, comece a esmurrar, como Paulo diz, esmurre-a, para que você venha viver uma vida pelo Espírito. Eu digo para você, a pessoa que ela larga com os pecados de estimação, ela vai falhar? Com certeza vai falhar em algum momento, mas não naquele mesmo pecado. Então ela pode dizer que venceu. O que você precisa vencer? O que você precisa largar? O que você precisa parar? Faça autorreflexão. Extingua o pecado de estimação de uma vez por todas. Chega de fazer o pecado como se fosse seu animal de estimação, que você alimenta, que você protege, porque muitas vezes nós protegemos o pecado. Nós protegemos, fazemos de tudo para ninguém tocar nele, fazemos de tudo para ninguém descobrir, fazemos de tudo para ninguém maltratar, fazemos de tudo por causa de um pecado. Não seja assim, não seja tolo. Comece a ser um pouquinho mais inteligente. Ei, você que está me assistindo aqui, você é muito inteligente, cara. Você é o melhor de Deus. Para com isso. Desiste desse pecado. Se arrependa de uma vez por todas, porque Deus quer te salvar. Como diz aqui o louvor, amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? O amanhã pode ser tarde. É um louvor da harpa cristã, muito antigo, porém muito real. Hoje te é feita a escolha. Hoje te é feita uma proposta e você tem que escolher entre a vida e a morte. Continuar com o pecado de estimação ou largar o pecado de estimação? Continuar alimentando ele ou fazer com que ele venha morrer de fome? Porque se você parar de alimentar o pecado, se você parar de pecar esse mesmo pecado, ele vai morrer de fome e ele vai se extinguir da sua vida. Então pare com isso. Venha para Jesus que ele vai te ajudar. Porque o pecado de estimação não compensa, pessoal. O pecado de estimação muitas vezes é o que a gente faz repetidas vezes. O pecado de estimação é o que muitas vezes nós não queremos largar, porque é prazeroso, o pecado é prazeroso. Mas a Bíblia fala que nós temos que fugir das paixões humanas.
e procurar ver uma vida correta, uma vida em paz, uma vida cheia de alegria. Porque somente Jesus pode trazer essas coisas. O pecado traz um prazer momentâneo. Cristo traz um prazer eterno. Quem sabe está faltando isso para você. Uma alegria eterna, um prazer eterno, algo vai mudar a sua vida. Amém? Essa foi a simples palavra que nós tínhamos aqui para compartilhar. Eu quero pedir, pessoal, inclusive a você que assistiu esse vídeo até o fim, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha no grupo de amigos, compartilha com geral para ajudar a palavra de Deus a se espalhar, pessoal. Isso aqui não é para mim, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para vocês que assistem, isso aqui é para as almas que assistem. Eu espero que você tenha sido edificado por essa palavra, porque ela me edificou. Porque há muito tempo atrás eu vivia nesse mesmo estado de pecado de estimação. E eu digo para você, pessoal, o que você fez, pastor? Pessoal, eu cheguei a fazer, eu não lembro exatamente, mas eu sei que eu fiz mais ou menos 4 meses e meio de jejum todos os dias. Foram 4 meses e meio, vai dar 30, 60, mais de 120 dias de jejum todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por quê? Um pastor amigo meu me falou uma vez que um viciado em droga, ele só sai da clínica de reabilitação quando ele está curado. Por isso você só deve parar de lutar contra esse pecado quando você estiver livre dele. Caso contrário, você nem é escravo dele. Se ele te domina, você é um escravo. E nós não temos que ser escravo de nada nem ninguém, apenas de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo. Falou!